saiu agora recentemente, né, o trailer final em IMAX de Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. E assim, saíram também vários fotos com mais informações novas sobre esse filme do Sam Wilson. E eu acho também que é um bom momento pra gente conversar sobre ele estar sendo um caso único de unanimidade entre nerdolas e lacrolas, né? Os dois lados estão hateando o filme, cara. Os dois lados. Então acho que chegou a hora do Ei Nerd falar sobre essa polêmica aí do Capitão Sem Soro, que é o que tá rolando, né? Várias trainings aí. Eu acho que tá na hora, assim, de eu desabafar com vocês sobre o Sam ter virado uma máquina de destruir histórias e personagens. Esse vídeo, vou falar pra vocês, tá cheio de verdades duras e conteúdo nerdístico. Então pega a pipoca e vem comigo. Ei, Nerd, Peter aqui! Bom, esse trailer já tinha sido há mais de um mês, né, no Reino Unido, mas agora ele está sendo divulgado pro resto do mundo como o trailer final em IMAX. E dá pra ver que é um trailer com um argumento um pouquinho diferente dos anteriores. A Marvel percebeu que o público ainda tá questionando a legitimidade do Sam Wilson como sucessor do Capitão América. Então acho que esse trailer pega cenas de outros filmes para passar mais legitimidade, com o Steve Rogers passando o bastão pro Sam, mostrando desde o começo em que ele conhece o Sam, no início do Soldado Invernal, até o momento que ele finalmente passa o escudo pra ele no final de Ultimato. E assim, eu acho que a Marvel também percebeu que eles precisavam revelar mais coisas pra chamar a atenção do público, né? Porque esse filme tá com uma má fama na boca do povo, entende? Então assim, nesse trailer, galera, eles revelam já tudo, ok? O plot é meio que revelado. Os países estão quase entrando em guerra por causa do corpo do Celestial no meio do mar. Quem assistiu o filme dos Eternos vai entender o contexto, né? Nesse trailer já revelaram que o corpo dele vai ser feito de adamantium. E é isso justamente que as nações estão disputando. Eu, honestamente, eu não sei se eu gostei dessa introdução do adamantium no Sam, não, cara. Tipo, eu gosto mais da introdução dos quadrinhos, entende? Porque eu acho que o que fizeram no CM agora com o Adamantium é a mesma coisa que fizessem, tipo, introduzissem o Vibranium fora de um filme do Pantera Negra e sem correlação nenhuma com a Wakanda. Você não sentiria que tem alguma coisa meio off aí se fosse assim a introdução do Vibranium? Porque Vibranium tem tudo a ver com o Wakanda, né? Pois é. Nos quadrinhos o Adamantium é um metal feito em laboratório. Era usado pelo governo americano, era usado em projetos secretos, tipo o Projeto Arma X. Adamantium, seu corpo indestrutível de um celestial, pô, é um up muito grande no Adamantium. Tipo, o Wolverine vai usar garras compostas do material do corpo de um celestial. Um ser que se comunica com os abstratos mais poderosos da Marvel Comics. É meio absurdo, né, pensar isso. Enfim, talvez façam funcionar, né, mas eu acho que esse filme já tem muitas misturebas, entende? Tá misturando muita coisa, muitos conceitos. Porque pensa, é um filme do Capitão América usando um traje de metal e tecnologia do Pantera Negra, que mostra a disputa pelo metal do Wolverine no corpo morto de um deus cósmico dos Eternos, enquanto luta contra os vilões do Hulk. Olha isso, cara. É o tipo de mistureba que super funciona nos quadrinhos. Mas se for feito de qualquer jeito em live action, pô, pode virar aí uma gororoba esquisita. E assim, falando em mistureba e gororoba, a gente sabe que esse filme teve inúmeras regravações, é uma colcha de retalhos. É o mundo do... Como é que é? É o mundo de batalha lá do Deus Destino, porque tem muito retalho ali. O roteiro foi alterado várias vezes, acrescentaram personagens, tiraram outros. Até o Seth Rollins, cara, do WWE, falou no podcast que ele não tá mais na versão final do filme porque o personagem dele foi cortado em alguma das várias novas versões do roteiro. O cara falou isso, eu tava lá, mas agora eu não tô mais. Então assim, é caso confirmado que esse filme foi muito alterado, ponto. É outro filme completamente diferente que aquele que foi exibido e criticado nas versões teste. Cara, eu espero de verdade que seja pra melhor. Eu espero que seja o suficiente pra salvar esse Capitão América 4. Quero muito que seja bom pro Capitão América 4, todos esses cortes, entende? Mas geralmente o que costuma acontecer com esses filmes cheios de problemas de roteiro, cheios de regravações, é que o resultado final vira uma bomba. Sabe, torço muito pra que não seja, mas é o que os rumores indicam. Pelo menos dá pra notar que a qualidade do CGI do Hulk vermelho melhora a cada novo trailer de spot que eles soltam, né? A gente percebe que tá sempre melhorando um pouquinho, né? A renderização, aquelas coisas. Dá pra ver que até pouco tempo eles ainda estavam fazendo o filme, editando o CGI. Porque a gente tá vendo as mesmas cenas do Hulk vermelho ficando mais polidas, mais renderizadas. Só que assim, o filme já vai sair agora em fevereiro. Pô, falta quanto tempo em fevereiro? Sei lá, é amanhã, não sei quanto tempo, falta pouquinho. Você já deve estar vendo esse vídeo agora em fevereiro. Então, o filme tá chegando, é preocupante. Principalmente levando em conta que tem vários cenários totalmente feitos de CGI nesse filme. E outra coisa que me preocupa, galera, é que entra trailer, sai trailer e a personalidade do Sam continua parecendo vazia. Ao invés dele ter aquela vibe bem ligada ao ar, aos animais, à natureza, né, que ele tem nos quadrinhos, o Sam transforma ele num militar que usa traje tático, né, drone, arma, e agora estão usando nanotecnologia genérica do padrão Sam, sabe? Porra, não dá, cara. É triste pra caramba pra mim ver um personagem que eu gosto demais, transformando no padrão mais genérico possível desse universo cinematográfico. E eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tipo, esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, né? Até porque o que me chateia é que ao invés da galera ficar brava com a Marvel pelo que estão fazendo com o Sam,
Eles estão culpando o próprio personagem. Não tá errado isso, cara. E aí a gente entra na parte polêmica do vídeo que eu quero falar com vocês agora. O Sam Wilson ter assumido o manto de Capitão América foi muito divisivo, né? Tanto quanto aconteceu nos quadrinhos de 2015, quanto aconteceu agora no CM. E eu acho assim, que tem uma série de motivos para esse fenômeno ter acontecido nas redes sociais. Todos polêmicos serem abordados. Então, vamos fazer assim, vamos por parte. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu entendo que tenha muita gente que possa ter achado que foi um período forçado na Marvel. Normal. Tanto nos quadrinhos daquela fase All New Marvel Now, como no CM nas fases 4 e 5. Muita gente vai ver muita forçação ali. Tipo, o cara bate o olho e a primeira coisa que ele vê e pensa é que todos os heróis tradicionais, aqueles heróis clássicos que ele ama pra caramba, estão saindo de cena para serem substituídos por versões femininas, de outras etnias deles, entende? Estão substituindo os heróis que os caras já gostam. Essas fases foram isso. Então esses caras, eles acabam criando os próprios motivos para não gostarem do que estão fazendo. Se você virar para mim e falar, Peter, esse é o tipo de coisa que se for fazer, tem que fazer de forma orgânica, né? E que faça sentido com a história, ao invés de ser só uma inclusão forçada, eu vou concordar com você, cara, exatamente. Porque a inclusão forçada, visando só atender uma pauta ideológica, acaba mais prejudicando a pauta do que ajudando, porque se torna uma substituição, e ninguém quer substituição. Ninguém quer que pegue um personagem consagrado e substitua por outro, não precisa. Isso gera mais intriga do que conscientização. O intuito qual é? Seria conscientizar. Não faz isso, cara, não faz. Você bota um grupo brigando contra o grupo. Não tem como dizer que não é substituição quando você favorece um personagem em detrimento do outro, que era o principal. E se você faz isso, cara, olha o que você faz. Você joga a fandom do personagem original contra aquela minoria social que tá tomando o spotlight dele. Tá tomando as luzes dele, entende? Acontece o inverso do que você queria. Você quer algo para ajudar? A tua pauta social não. Você tá tirando no próprio pé. Você acaba mais afastando os fãs do que conscientizando os fãs. Você gera o efeito oposto. É só você ver o que acontece nas redes sociais, cara. Eu não sou profundo entendedor disso, mas eu sou profundo visualizador disso. Eu convivo com isso o tempo todo. O tempo todo. Pra mim, cara, é óbvio. É mais do que óbvio que esse não é um bom método de inclusão. Você acha que isso é uma boa forma de incluir um personagem, de gerar inclusão? Porra, não é, cara. Você tá só substituindo. Mas olha que interessante que eu vou falar. Na minha opinião, não foi isso que rolou nos quadrinhos. Primeiro que essa fase dos Vingadores do Mark Waid foi muito boa, Mark Waid top. A Kamala Khan dos quadrinhos, porra, era uma ótima personagem. Os leitores dos quadrinhos adoravam ela na época que ela surgiu. E a Carol Danvers, que era a Miss Marvel original, nunca deixou de ter as HQs dela. Pelo contrário, a Carol tava protagonizando Mega Saga. Era uma das protagonistas de Guerra Civil 2, cara. Pô, ela tava mandando bem zona, né? Pô, mandando bem pra caramba. O Miles Morales, cara, os leitores dos quadrinhos sempre amaram ele também, sempre. Todo mundo tava adorando ele ter saído do universo Ultimate e ido parar no universo 616, cara. E as histórias dele, presta atenção, não afetavam em nada as histórias do Peter Parker. Ou seja, tava lá o Miles Morales e não afetando. Não tinham que pegar e nerfar o Peter Parker, entende? Hoje em dia você vê a galera criando um hate pelo Miles Morales, porque ele o tempo todo tá ganhando destaque, game, animação, poderes novos nos quadrinhos, enquanto o Peter Parker não sai do lugar, pelo contrário, ele regride. Ou seja, hoje começaram sim a dar destaque pro Miles Morales em detrimento do Peter Parker. Pra quê, cara? Pra quê? O Peter Parker atual é muito maltratado pelo editorial da Marvel Comics, cara, não faz o menor sentido isso. Então eu posso dizer pra vocês que todo esse cenário atual gerou um fenômeno novo. Atualmente a galera até diz que Miles Morales é lacração. Ninguém nunca disse isso antes, então é um fenômeno novo. Mas o Morales é um personagem de 2011, nunca ninguém implicou com ele. Então, por causa da situação atual do Peter Parker, estão fazendo um revisionismo aí do Miles, um personagem que sempre foi amado por todo mundo, especialmente nessa fase aí, nessa época do All New Marvel Now, quando ele foi pro universo principal. A galera adorava o Miles. Por exemplo, o Sam Alexander, né, o Novinha, o novo Nova, né? Ele era um dos sucessos da Marvel, bem antes dessa fase All New Marvel Now. Adorava, cara, ler as histórias dele. O novo original, que é o Richard Rider, casca grossa demais, ele passou, cara, uns longos anos morto aí, como a tropa nova inteira. Ninguém aparecia. Então o Sam foi uma solução criativa para renovar o público do Nova nesse período que o Richard não podia voltar por causa do arco do Câncerverso e tudo mais. Então eu acho que foi legal mostrar um moleque aprendendo a usar o capacete da tropa nova. Mas não é pra caramba você ver ele aprendendo a usar os poderes. Cara, ele é um baita personagem legal e as HQs dele eram divertidíssimas. Adorava ler aquelas histórias. Você sente até uma vibe parecida com a do Nova, daquele desenho do Ultimate Homem-Aranha, que o Nova tava no colegial ainda. É bacana demais. Você lembra desse desenho? Pô, se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. A Jane Foster como Thor foi uma ideia genial do Jason Aaron. O Jason Aaron ficou muitos anos à frente do Thor na Marvel, trabalhando com o Thor. E ele só fez HQs espetaculares. Boa parte do que ele fez
Só pra vocês terem noção, foram os melhores HQs do Thor da história. Eu não tô nem exagerando, ok? Foi ele quem escreveu o Carniceiro dos Deuses. Carniceiro dos Deuses, cara. Que foi uma das melhores coisas que eu já li na vida, de tudo. Que é a HQ que o Thor investiga lá, o assassinato de deuses, genocídio dos panteões inteiros de deuses. Meu irmão, aquilo foi épico. O que tá acontecendo? Quem que tá matando os deuses todos? Então, o Jason Aaron criou o Gorr nessa saga. Que, na minha opinião, virou o melhor vilão do Thor. Um serial killer de deuses, sanguinário, merece pra caramba. O tipo de vilão, porra, que te bota medo. O tipo de vilão que deixava o Thor com medo de dormir à noite. Porra, cara, foi esse o Gorr que você viu no cinema? Um vilão que, porra, fazia o Thor ficar com medo de dormir à noite. Putz, cara, esse foi o mesmo Jason Aaron que fez o arco da Jane Foster com câncer se tornando digna do Mjolnir. Foi lindo isso, cara, ideia genial, foi maneiro demais isso. E tem momentos emblemáticos, tipo, ela e o Thor vendo o pôr do sol da lua. Olha que obra de arte, olha isso, cara. Toda a fase da Jane como Thor foi incrível, toda. Muito bem escrita. A arte do Russell Dalterman era coisa de gênio também. Toda essa fase foi realmente uma obra de arte divertidíssima de se ler. De você realmente adorar o que você estava lendo, de você pular da cadeira, sei lá de onde você estava. Você ficava, o sangue subia, bom demais. Eu acho que foi até um bom respiro depois daquele arco Dark do Carniceiro dos Deuses. E o Thor não perdeu nenhum protagonismo por isso. Ele e a Jane dividiam o HQ. Não precisou dar poder pra Jane em detrimento do Thor. Não aconteceu isso. Foi ótimo pra gente ver o Thor num novo tipo de situação. Tipo, ele foi pro fundo do poço quando ele perdeu o martelo, né? Ficou bem mais visceral, rústico, ele não dependia do martelo. Então, ele ficou animal. Cara, ele ganhou outras tramas super interessantes, super diferentes do que a gente estava acostumado a ver ele, né? Então foi bom pros dois personagens. Um novo personagem surgindo, que era a Jane, e o Thor você vendo de uma outra forma. Uma forma mais, entre aspas, urbana, né? Porque ele não tava tão poderoso por causa do Mjolnir, mas ele tava muito badass. Thor ficou badass demais, cara. De um lado ele tinha um braço todo de uru negro. Material ainda mais resistente que o uru padrão do Mjolnir. E já na outra mão ele carregava o Jarnbjorn, cara. O machado gigante dele, que é encantado pra matar a Celestial, olha isso. Vapo, joga o machado no peito do Celestial, rasga o peito, mata o Celestial inteiro. Esse Thor é animal demais, cara. Cara, ele voava no espaço com as cabras dele, segurando o machadão todo barbudo. Brabo demais, insano, parecia o Papai Noel metendo cacetada em todo mundo. Então o Thor não perdeu status em nenhum momento, ele continuou badass. Ele só foi colocado em novas situações, todas interessantes. Todo mundo gostava, ninguém reclamava na época. Depois ele ainda virou Deus dos martelos, cara. Olha o que ele fez, ele chutou a bunda do Fanático usando um arsenal de martelos. Do Fanático, cara. O Thor. Depois ele foi protagonista na mega saga Guerra dos Reinos, uma das maiores mega sagas da história da Marvel Comics. E o Thor protagonizou. Então, quer ver? Pensa naquela entrada lá de Wakanda, do Thor lá em Wakanda. Você lembra disso? Da chegada dele em Wakanda, lá em Ultimato? Pensou? Agora pensa numa entrada 10 vezes melhor que a chegada dele em Wakanda em Ultimato. Pensou? Memoriza. Consegue visualizar uma entrada 10 vezes melhor que aquela que você já gostou? Eu estou colocando aí. A chegada dele em Guerra dos Reinos foi muito melhor que aquilo. Foi muito acima desses 10 vezes que você pensou aí. Ó, os heróis da Terra tudinho apanhando. Todos os heróis da Terra. E o Thor chega, meu irmão, com um martelo numa mão, um machado na outra, usando um braço do Destruidor e vem descendo o cacete no Exército dos Reinos sozinho, voando em super velocidade pelo planeta inteiro, passando por cada frente de batalha e deixando raio por todo lado, criando tornados do outro lado do mundo. Você vê realmente ali um deus chegando pra batalha. Olha aqui, cara, aqui é irado demais, todos os Thors estão lá, inclusive a Jane. Onde que isso é você dar poder pra Jane e tirar o poder do Thor? O Thor tava animal, meu. Então, cara, de verdade, não dá pra dizer em nenhum momento que a Jane tava lá pra roubar o spotlight do Thor. Foi simplesmente épico. As histórias da Jane são todas ótimas. Mas ainda assim, essas histórias são chamadas de lacração por quem não leu. Por isso que eu falo que tem uma galera que passa do ponto, exagera. Tem uma galera que vê a mulher, vê alguma minoria, vê alguma passagem de manto e já acha que estão lacrando. E não é assim também, galera. Hoje tá demais, né? Pô, mulher, papai, é lacração. Não pode. Tem mulher, é lacração. Porra, não dá, cara. Em alguns casos, tudo bem. Isso de fato acontece, né? Mas nem todo caso é o caso. E óbvio, deixando claro aqui que eu tô falando de dois grupos diferentes, mas sim, também tem uma outra galera. Uma outra galera que só é preconceituosa e ponto. Isso aí existe, cara. A gente sempre espera que quem é preconceituoso seja a minoria, né? Mas existe sim uma galera que é preconceituosa e é isso, cara. Os caras não gostam de minoria. O cara vai ver o Sam Wilson, um homem negro com traje do Capitão América, ele é o primeiro a torcer a cara, né? O cara não gosta. Vocês sabem do que eu tô falando.
E é nesses momentos que eu penso em como é importante ter o Sam Wilson como Capitão América. Ah, Pedro, no meu caso é porque eu não gosto de passagem de manto. Então, o cara fala isso, mas aí tu pergunta qual é o Flash favorito dele, e é o Wally West, que foi o Flash que ele cresceu vendo. Entende? E mesmo que fosse o Barry Allen, o Flash original é o Jay Garrick, cara. Os outros são passagem de manto. Aí tu cara, fala isso pro cara, o cara é minha. O Wally West é terceira geração já, cara. E o cara prefere o Wally West, cara. Você pergunta qual o Lanterna Verde favorito do cara, e ele fala 1000 nomes. Menos o Lanterna Verde original. Você sabe qual é? Fala pra mim aí qual é. Tu falou o Hal Jordan, né? Mas não é, o Alan Scott, você também errou, cara. Então acontece que os caras não sabem qual é. Eu prefiro isso aí. Não, comigo é o Hal Jordan. Eu gosto do original, Hal Jordan. É passagem de manto também. Besouro Azul, cara, Besouro Azul é a mesma coisa. O Besouro Azul conhecido desse hoje é o Jamie. Só que ele é a terceira geração do Besouro Azul igual o Wally. E foi o que mais deu certo. Tipo, você pergunta pro cara, por exemplo, Nick Fury, né? Você gosta do Nick Fury? Ele vai dizer que gosta pra caramba. Só que o Nick Fury que ele tá imaginando pra dizer que gosta é esse Nick Fury com o rosto do Samuel Jackson, que é o do universo Ultimate que o Sam adaptou. Só depois nos quadrinhos que levaram esse Nick Fury do Samuel Jackson pro universo principal, né? Pro meio-meia. Com o nome, inclusive, de Nick Fury Jr., como filho do Nick Fury original. É passagem de manto também. O Nick Fury original é branco, é outro personagem. Inclusive o Nick Fury original é muito mais casca grossa, muito mais FDP. Quem conhece sabe, rapaz, o Nick Fury branquinho, que parece até o Reed Richards, porque ele é nervoso, cara. Eu não vejo ninguém dizer que o Nick Fury é lacração, né? Vários dos seus heróis favoritos são passagem de manto. Então, com certeza, o seu problema não é passagem de manto. Lembrando que ainda estou falando sobre quadrinhos aqui. Eu não estou falando sobre as passagens de manto do Sam, que vai ser outro assunto. Até porque no caso do Sam Wilson, né, da mesma forma como os outros heróis que passaram o manto na fase All New, o Steve Rogers não deixou de ser o Capitão América. Ele não deixou de ter o protagonismo e de estar ativo no universo. Pelo contrário, cara. Cara, diferente do Steve Rogers velho, do CM, né, que simplesmente sumiu, o dos quadrinhos teve um protagonismo enorme nos arcos pré-Guerra Secreta. Mesmo sem soro, ele estava liderando metade dos heróis da Marvel. Ele continuava sendo uma figura de liderança. Ele era protagonista de tudo que ele tava, cara. E ele não arregava de ir pra porrada também não, ok? Mesmo sendo um veiaco, centenário, sem soro, ele botava, cara, um exoesqueleto. Ia pra mão com o Homem de Ferro, meu irmão. Porra, velho casca grossa demais. Eu falo pra vocês não gostam de velho casca grossa? É tipo eu. Não, tipo eu não, eu sou casca grossa. Mas, pô, eu gosto pra caraca desses caras. Quando tu pega os velhos... Pô, me lembra até aquela cena do Battleship, navio de guerra, né? Com aqueles velhos metendo bala! Vem com aquele navio velho lá, metendo bala nos ETs lá, com som de Thunderstruck no fundo. Thunderstruck! Putz, grila, cara! Aquilo foi bom demais, quem viu sabe, né? Cara, então é isso, cara. O Steve Rogers estava assim, cara. Ele pegava tijolo no chão. Cara, ele ia pra mão mesmo, sacou? Sem frescura. O veaco é casca grossa demais. Porra! E quando o Steve recuperou o soro, ele e o Sam continuaram trabalhando juntos como Capitães América. Os dois eram Capitães América. Da mesma forma que os vários Flash fazem, que os vários Lanternas Verdes fazem. E não tem problema nenhum nisso, cara. Não existe isso. Inclusive foi um posto que o Sam Wilson mereceu ganhar. Não tem discussão. O Sam é um cara que sempre fez trabalho social. Levava comida para quem precisava, abrigo. Ele fazia serviços públicos de graça. Sempre se importou com o povo. Ele já era herói antes de se tornar super-herói. E quando ele se tornou super-herói, ele ficou do lado do Steve o tempo todo, por décadas. Você entende isso, cara? O cara seguiu os passos do Steve desde o começo, sabe? Porra. Mas segundo a galera, o único que pode assumir o mando do Steve sem ninguém reclamar é o Bucky. Como? Sendo que o Bucky passou a maior parte da vida sendo um assassino soviético. E mesmo como super-herói, ele só atuava como espião ou sniper. Porra, como que esse cara, na boa, eu pergunto pra vocês, como que esse cara ex-agente soviético, que tem um modus operandi de se esconder, vai ser o rosto da América, sabe? Um símbolo de heroísmo pro povo. Como? Me explica você que gosta do Bucky. Não, o Bucky tem que ser. Tem que ser. O Bucky, não, ele atuava, o modus operandi dele era se esconder, ele não podia aparecer, mas agora tem que aparecer, ele tem que ser o capitão, tem. E aí vem a famosa desculpa, né? Ah, mas o Sam não tem o soro que o Bucky tem. Cara, eu acabei de mostrar pra vocês o Steve Rogers velho, sem soro, sendo herói e saindo no soco por aí. Porra, isso é ficção, galera. Qualquer humano em gibi faz coisas absurdas mesmo sem ter poderes. O Batman sai na mão com o método humano todo dia, quebra todo mundo na porrada. Ele e o Asa Noturno trocando golpes, quebram lancha. O Batman dá uma bicuda que quebra uma moto à prova de balas no meio. É isso, cara. E ele é humano, normal. Pega o herói mais humano, mais conhecido por ser humano que você imaginar, tipo o Gavião Arqueiro, ok? E ele tira um táxi de cima dele com uma mão, como se fosse nada.
Nada, sabe? Algo que seria necessário vários homens pra fazer. É ficção. O próprio Batroc, que aparece lá em Capitão América 2. Vocês lembram dele dando pirueta no navio? Ele é o inimigo do Capitão América nos quadrinhos. E é um humano comum. Não tem soro, não tem nada. Agora vai ler as coisas que ele faz. Porra, o maluco salta de um arranha-céu pro outro. Ainda carregando outras pessoas, cara. Uma distância de sei lá quantas ruas o cara pula e chega lá só porque a alcunha dele é Batroc o Saltador. Eu não sei nem o que eu falo, cara. Não, mas ele tem soro? Me explica. Cara, por que o Bucky tem soro? Meu irmão, os caras fazem qualquer coisa, a gente tá falando de ficção. Praticamente todos esses super-heróis urbanos, digamos assim, pulam de topo de prédio, cara. Fazem pose de super-herói lá embaixo. Os caras pulam lá de cima, fazem aquele pose que tu tá acostumado a ver. Vá, por aí que era pra quebrar joelho. Os caras não quebram joelho. Os caras são humanos comuns. Pede pra um cara aí de parkour fazer isso, né? Um cara de parkour perto desses caras vai parecer aquele parkour daquelas meninas lá que eu não sei onde. Aquele parkour lá que as meninas só ficam dando voltinha na arquibancada. Não vai funcionar, cara. No CM mesmo você vê essas coisas acontecerem. Até por isso eu achei uma besteirada aquele capacete do filme, sabe? Que no fundo a gente imagina que é só pra esconder o rosto do Anthony Mackie pra divulgação na Ásia, ok? Pra fazer pôster, pra vender boneco lá, tokusatsu, sem mostrar o cara, né? Bom, pelo menos a gente acaba pensando isso, ok? Porque se tu for olhar nos quadrinhos, o Sam acompanha o Homem de Ferro atravessando países em voo. O Sam acompanha o Homem de Ferro, cara, lado a lado. Ele voa em velocidades supersônicas, faz aquele Sonic Boom igual o jato. Ele pega míssil intercontinental em pleno voo. Cara, o Sam é brabo demais. Nunca precisou de capacete pra esconder nada do design dele. Pelo contrário, preste atenção, ele foi o primeiro super-herói afro-americano das HQs. Então é necessário mostrar a pele dele sim. O Sam Wilson é um personagem simbólico, acho que é muito representativo pra Marvel. E galera, em quadrinhos é bem normal você ver personagens que voam sendo associados a altas velocidades. Inclusive muita gente acha que o poder do Anjo, dos X-Men, era tipo só bater asinhas de pombo, só isso, né? Mas o Anjo sempre pôde voar em altíssimas velocidades, competir com jatos hipersônicos. Inclusive, nas primeiras HQs dos X-Men, ele quem é o rival do Mercúrio, na época que o Mercúrio fazia parte da Irmandade dos Mutantes. Tu acha que o Anjo voa devagar? Tava rivalizando com o Mercúrio? E falando em mutação, por mais que no Sam, o Sam não tem o poder dele das HQs, né, que é o poder de se comunicar com as aves, que é uma característica, inclusive, única dele, ainda assim o Sam fez questão de justificar o voo em altas velocidades, a tecnologia de propulsão sendo de Wakanda. O traje dele foi feito em Wakanda, então ele tem botas, manoplas, asas, tudo feito de vibrânio. Um metal com poder de corte incomparável, né? Tipo, virtualmente indestrutível. Um metal que absorve energia cinética. Então, assim, não importa o que bata no Sam naquele filme, ele não vai sentir nada. Ele tá com um traje igual ao do Pantera Negra. A verdade, galera, é que com esse tanto de vibrânio e a mobilidade e velocidade do traje, o Sam tá muito mais protegido, tem muito mais poder de fogo que o Steve Rogers com mísero soro, cara. Porra, dá um teco. Dá um tiro no Steve Rogers. Vá, no nariz. Acabou. Eu pergunto pra você, o que o soro vai fazer contra o Hulk, galera? O que o soro vai fazer contra o Hulk? O soro é muito bom contra o Hulk e dá um chazinho pro Hulk, né? Nada, cara. O soro não faz nada contra o Hulk. Vocês esqueceram lá que no primeiro filme do Hulk, o Emil Blonsky toma o soro e vira uma moeba quando o Hulk chuta ele na árvore? O soro não adianta pra nada. Mas ainda assim tem gente que insiste em falar que o Sam é uma piada por não ter soro do super soldado. Não faz sentido essa reclamação. Da Backspace, não reclama disso, cara. E mesmo que você esteja falando de algo a nível conceitual, tipo, pra ser o Capitão América precisa ter o soro do super soldado, cara, isso faria menos sentido ainda. Você acha que o que define o Capitão América é o soro do super soldado? É o que você acha? Você acha mesmo que o Capitão América é o cara que usa o soro? Esse é o capitão, o cara que tem o soro, é isso? Pra você acha que é isso? Se você acha isso, você realmente não entende o que é o Capitão América. O John Walker, o agente americano, né, existe justamente para mostrar como que essa concepção é errada. Porque ele tem soro, mas não é o Capitão América, ele está longe de virar. Eu me recuso a acreditar que alguém que lê os HQs ou viu os filmes do Sam chegue à conclusão de que o que define o Capitão América é um soro. O que define o Capitão América é bem simples. É um bom homem, é isso. Foi por isso que o Steve Rogers foi escolhido, porque ele é um bom homem. Foi escolhido quando ele era magrinho, porra. O Sam tem todas as principais características. O cara é bom, honrado, sempre acompanha de perto o modus operandi, sempre acompanha de perto as decisões do Steve Rogers. E conceitualmente ele combina demais também. Né? Porque pensa, qual o símbolo dele? É uma águia. Né? A águia é o símbolo americano da liberdade. Ele tem essa vibe das asas, da liberdade. Como que você olha pra isso aqui e diz que ele não combina em ser símbolo da América? É a cara da América. No Sam ele ainda tem todo um background militar com a Força Aérea, ele serviu. Cara, tem inúmeros motivos para ele ser perfeito como Capitão América e fazer justiça ao manto do Steve. Mas até hoje tem gente chorando porque não foi o Bucky. O Bucky, o soldado invernal.
Os caras querem que o Bucky, o Soldado Invernal, um assassino mundialmente conhecido por ser soviético, ou da Hydra, né, no caso do Sam, e que mal abre a boca pra falar. Você já viu o Bucky falando, bom, discursando? Você consegue imaginar o Bucky fazendo um vídeo, apresentando um vídeo aqui? Imagina o Bucky discursando como Capitão América. Bota o Bucky lá no pedestal. Fala aí, Bucky. Não vai sair, cara. Simplesmente não é ele, não combina. Não combina. Bucky é muito mais sniper, Black Ops, entende? Missões especiais, é o cara que fica por trás. E pior que o Bucky foi um capitão nas HQs por um período depois da Guerra Civil. E ninguém reclamou. Ninguém vai fazer revisionismo e dizer que é lacração, que é problemático, mesmo sendo uma posição que não tinha nada a ver com o Bucky. Quem fala que era pra ter sido o Bucky herdar o escudo, né, nos quadrinhos ou no CM, eu já vejo logo que você ainda tá com essa ideia sem sentido de que o capitão precisa de soro, cara. Que é uma concepção errada sobre o que é o personagem. Mas, Peter, no meu caso, eu concordo com você que não dava pra ser o Bucky, mas eu só prefiro o Steve Rogers mesmo. Beleza, eu também prefiro o Steve Rogers. Mas, cara, faz parte da mitologia dos super-heróis ter um herdeiro do manto. Todos eles têm um. E todos esses herdeiros podem ter boas histórias momentâneas, assumindo o manto, sabe? Lidando com o fardo de carregar aquele símbolo. É maneiro demais. Pô, tanto faz. Pode ser o Sam como Capitão América, a fase do Dick Grayson como Batman, o Wally como Flash. Os sidekicks também são personagens. Também precisam desse momento canônico de subir pro level principal, sabe? Em alguns casos, isso dá muito certo. O Sam sobe pra posição de capitão porque é ele que é o sidekick do capitão. Da mesma forma que o Dick e o Damian também se tornam Batman em algum momento. Ou o Wally West sai de Kid Flash para ser um Flash. Não tem nada a ver com lacração. Mas, Pedro, na minha opinião, é lacração sim, porque nas HQs do Sam Wilson como Capitão América, o conteúdo era lacração. Como? O que é lacração para você? É mostrar a galera fazendo protesto nas ruas e nas redes sociais para tirarem o escudo e o manto do Capitão América do Sam? Isso é realidade, cara. Tá acontecendo agora, no mundo real. O fato desse mesmo movimento nas HQs contra o Sam existir na vida real, já mostra como a HQ foi visionária em retratar como o preconceito com o Sam seria 100% real, não é? Então o que é lacração, então? É lutar contra o justiceiro? Sendo que o próprio Steve Rogers espancou o Frank Castle em Guerra Civil, justamente pro Frank Castle não ter o modus operandi dele. E o Frank Castle dizia, cara, eu sou teu fã. Puta embolachou, o Frank Castle nem mexeu um dedo, foi bonito demais ver aquilo. Que mais? O que é lacração, então? É falar sobre racismo? Abordar esse tema, esse problema social real, é lacração pra você? Tem que ser abordado, cara. Se tem um personagem que tem que abordar esse tipo de tema, é o Sam Wilson. Ele foi literalmente o primeiro super-herói afro-americano dos quadrinhos. O primeiro, não confunda, ok? Não foi Pantera Negra, foi ele. Antes dele não existia nenhum. Por quê? Por quê, cara? Vocês entendem por que o Sam tem que abordar o racismo nas histórias dele? O que é lacração? É abordar a violência policial? Violência policial não existe? Pô, só nas últimas semanas, no Brasil, tiveram dezenas de casos pesadíssimos, né? Quem tá acompanhando as notícias aí sabe do que eu tô falando. Se você não sabe, dá um Google rapidinho que você vai ver que a quantidade de casos só cresce, ok? Óbvio que existem maçãs podres em qualquer lugar, mas você tem que entender que certos temas são sim importantes serem abordados e precisam ser abordados justamente por esses personagens que sempre trouxeram essas questões sociais nas histórias deles, né? Tem que ser abordados por personagens raiz. O Sam Wilson é raiz. E as HQs dele geralmente abordam isso com uma escrita top, né? Mostra como que ele se porta por ser um símbolo, sempre desescalando conflitos. Antes de entrar em batalha, sabe, comprar brigas, ele fica pensando em quais vão ser as manchetes dos jornais. Ele sabe que ele vencendo apanhando vai ficar mal pra ele nas mídias das duas formas. Pode passar mensagem errada pro povo. É o tipo de trama que você raramente vê em quadrinhos. E que faz todo sentido com um personagem que precisa fazer jus a um símbolo, não é? Quando é uma coisa forçada e que é feita pra causar, gerar substituição de forma chula, eu sou o primeiro a falar, cara. Primeiro a falar pra vocês sabem disso. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o que aconteceu com o Sentry nos quadrinhos. E sempre que eu faço esses vídeos mais opinativos, ou eu sou atacado, sendo chamado de nerdola ou de lacrola. E a galera não entende que eu só tô tentando ter bom senso, cara. Tô tentando. Tô dizendo que eu sou o dono da verdade. Para com isso, cara. É a minha tentativa de ter bom senso. Ah, o Pedro só não gosta quando lacra com o personagem favorito dele. Porra, vai ver vídeo que eu fiz lá refutando mentiras Capitão América pra ver se Steve Rogers não é um dos meus personagens favoritos. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card pra vocês verem. Você pode tocar aqui, que vai abrir ali embaixo, você não vai fechar esse vídeo. Você pode tocar, que ele abre ali e você assiste depois, ok? O cara que fala isso de, o Peter só não gosta quando lacra com o personagem favorito dele, já tá demonstrando que nem acompanha o canal, de prima. Mas é como eu falei, é só uma questão de bom senso. Eu adoro Steve Rogers e adoro Sam Wilson nas HQs. O problema é que esse bom senso ficou em falta no planejamento do CM. Ok, agora sim a gente chegou lá, né? Vamos sair dos quadrinhos, vamos falar sobre o cinema. Vamos falar sobre o universo cinematográfico da Marvel. Diferente do que aconteceu nos quadrinhos,
no CM rolaram substituições em massa. Simplesmente porque o CM decidiu adaptar várias coisas da fase All New Marvel Now como solução para a saída dos atores antigos do CM para as mudanças narrativas da Disney. Então todos aqueles personagens que o mundo todo amava saíram ou foram completamente sojados. Do Hulk. Vocês entendem, né? Enquanto nos quadrinhos o Thor continuava casca grossa, virou rei de Asgard, virou pai de todos no final do trabalho do Jason Aaron, né? Quando o Jason Aaron estava à frente do Thor. No CM, o Thor era um sojado piadista. O filme dele tinha Deus dançando balé, Gore é o Christian Bale com a cara pintada, vilãozinho bobo, risonho. Galera, vocês têm que entender que o Taika Waititi destruiu toda a fase do Jason Aaron. Imagina o Jason Aaron olhando, sentindo orgulho de como seria, aí quando olha, imagina a cara dele, meu Deus, cara, o que seria isso? Não era isso que eu esperava. Se um dia eu colocar as minhas mãos no Taika, cara, esse cara tá ferrado na minha mão, cara. Porra, 8 anos de jiu-jitsu, cara, porra, iam ser bem pagos ali, porque, porra, na boa, Taika. E pra completar a cereja do bolo do Taika, ao invés do Thor dele virar rei de Asgard e pai de todos, como deveria no CM, deram essa função e importância pra Valkyria de terno, enquanto o Thor virou cozinheiro, pai de menina. Eu preciso de verdade explicar pra vocês por que isso é forçado. Por que mataram todo o arco do Thor? Se você tá aí me chamando de nerdola, o cara que reclama de tudo, você não entendeu nada que eu falei. Enfim, She-Hulk, cara, eu acho que eu nem preciso falar aqui sobre forçação de barra, né? Eu esgotei toda a paciência que eu tinha com o CM, todas aquelas análises, com as análises que eu fiz dessa série. Aquilo foi uma vergonha. Isso porque eu não quero nem entrar no assunto que fizeram com o Hulk nas últimas aparições dele para dar destaque pra She-Hulk. Era melhor ter tirado o Hulk do CM também, do que ter feito aquilo. Percebeu o que eu falei, né? Pra dar destaque pra She-Hulk, nerfaram o Hulk. Dá poder pra um em detrimento do outro. E isso é forçação, a galera não gosta. Isso não ajudou a causa feminista, isso atrapalhou a causa feminista. Miss Marvel, da mesma forma que vários filmes e séries da fase 4 e 5 do CM, vieram com uma qualidade de texto e direção tenebrosas. Produções com roteiros terríveis, cara. Todo mundo tava vendo isso, todo mundo, recentemente até o James Gunn comentou sobre isso. É simplesmente a realidade. A qualidade do CM caiu absurdos, caiu, tipo, despencou. Nem adianta vir com negacionismo, caiu absurdo. Entendeu? Só você que acha. Meu irmão, só eu que acho. Olha os comentários da galera que tá junto comigo. Caiu, cara. Qualidade caiu. Eles, os caras da Disney falaram isso. Não, vamos fazer menos, vamos dar mais preferência pra qualidade. Foi isso que eles falaram. E a Marvel sojou todos os personagens masculinos de casca grossa. O Hulk é uma vergonha. Compara o Nick Fury da fase 1 do CM, sabe? Aquele Nick Fury badass pra caramba da SHIELD, com o Nick Fury de The Marvels. O cara que era pra ser o personagem mais sério, sombrio do universo Marvel, tava fazendo piadinha, tava catando gatinho de nave, falando Black Girl Magic. The Marvels parece uma paródia do CM, nem parece um filme de verdade. Isso é absurdo, cara. Fora que a Marvel, nas últimas produções, ficou forçando esses personagens que ninguém liga. Monica Rambeau, Carol Danvers, Wong. Se você parar pra analisar os personagens que a Marvel resolveu dar destaque nas fases 4 e 5, não faz sentido, não faz sentido. Sendo que eles têm o universo Marvel inteiro nas mãos. Os caras têm a Marvel inteira na mão. E olha o que eles estão fazendo. Inclusive a terceira temporada de What If seguiu essa mesma lógica das fases 4 e 5, né? E tirou todo mundo sério. Tirou, a galera ficou nervosa com isso. Mas voltando, né? Saiu Pantera e ficou Shuri no lugar. Que não tem 0,0000001% do mesmo apelo que o T'Challa tem. Tony Stark e Steve Rogers, que eram a cara do CM, né? Os protagonistas, os mais amados, foram embora para dar lugar a Riri Williams e o Sam Wilson. O que eu vou falar, cara? Não dá. Não é a mesma coisa. As pessoas querem Tony Stark e Steve Rogers de volta. Reclama embaixo. Não tem o que falar, cara. Mas a gente tem que aceitar. Não, cara, a galera tem direito a reclamar. Então o resultado dessas substituições em massa é que você tá basicamente jogando toda a fandom do Sam contra a Riri e contra o Sam. O Sam, ele simplesmente vilanizou esses novos personagens pra fandom a partir do momento que tirou todos os personagens que eles amavam pra colocar esses no lugar. Todo mundo vai chamar eles de cópias genéricas, né? Vão tratar como downgrade. E não tem o que eu falar, cara. Honestamente, é um downgrade. Baixou. Porque não é assim que se faz as coisas. Você não pode botar o Sam Wilson como Capitão América e depois fingir que o Steve Rogers não existe. Pô, você deixou os fãs viúvos. Aí você obrigou eles a casarem com o vizinho. Não é isso, cara. Não é assim que trabalha uma passagem de manto. Pô, quem dirá várias passagens de manto simultâneas. Não é assim que ela vai fazer tudo errado. Eu acho que a pior parte disso, na minha opinião, é que o Sam do Sam é muito sem sal, cara. Ele é só um cara comum, um cara genérico, sem graça. O Sam Wilson do Sam realmente não tem carisma. Eu tenho que ser honesto, cara. O que é estranho, porque, tipo, o ator, o Anthony Mackie, porra, carisma puro. Purinho. O Anthony Mackie, pô, fera demais. Adoro tudo que o Anthony Mackie faz. Carismático, né? Tem swag, tem um molho. Falta esse molho no Sam do Sam. Falta ele ser esse cara descolado.
sabe? O cara que tem um Falcão de estimação. O Falcão dele tem uma mini metralhadora na mochilinha, cara. É o sidekick dele, é bom pra caraca. Enquanto no Sam, o Sam usa um drone. Pô, fica uma coisa sem alma, sem apelo. É só você ver, galera, como o Eagle, que é a águia de estimação, deu certo lá na série do Pacificador, pra perceber como o Asa Vermelha faz falta no Sam. Um pet exótico assim, cara, gera empatia, te faz querer se colocar no lugar daquele personagem. Te faz querer viver aquilo, sabe? Porra, dá carinho pro bicho. Traz um carisma, traz um apreço a mais do público. Eu acho que é maneiro demais isso. O que um drone genérico e um capacete de nanotecnologia trazem? Tu não tá cansado desse nanotecnologia da Marvel? Galera, tá boa. Olha o Homem de Ferro 3, cara. Toda aquela armadura entrando com a maleta. Porra, aquilo foi maneiro demais. Mas agora... o cara não traz nada isso aí. É mais do mesmo, é genérico. Sério, olha essa cena das HQs. O Sam metendo um sorrisão na cara, pegando a mala dele, pulando fora do avião em pleno voo junto com Asa Vermelha, pegando o ar na cara, com o cordãozão balançando todo estiloso. Porra, galera, é isso que falta. É isso que falta agora pro Sam. O que tá faltando no Sam? Esse tipo de coisa. O herói tem que ter esses momentos que você olha pra ele e fala, caceta, pô, eu queria ser ele, eu queria fazer isso aí, isso é irado. Sabe quais filmes faziam isso com primor? Os filmes do Homem-Aranha com web swing pela cidade. Sabe? Andando pela cidade com a teia. Os filmes do Homem de Ferro. Porra, meu irmão, na boa. Dava na telha do Tony Stark e ele botava a armadura e saia voando por aí. Você viu o point of view, né? O POV dele lá dentro da armadura, adrenalina. Tony entrava do nada na Fórmula 1 pra pilotar, vestia a armadura e ia comer uma rosquinha usando óculos escuros, cara. É isso. Por isso que todo moleque falava, porra, quero ser o Homem-Aranha, quero ser o Homem de Ferro. Agora imagina quantas cenas iradas de voo nesse estilo aventuresco, né, descolado pra caramba, poderiam ser criadas pro Sam pra te passar essa ideia de liberdade. Quantas? Infinitas. Dá pra usar a criatividade e criar infinitas cenas dessas. Mas o Sam do Sam não tem uma cena assim sequer. No CM, ignoraram completamente o patch do Sam e também os poderes dele de se comunicar com as aves. Cara, imagina quantas cenas marcantes, quantas cenas incríveis poderiam ser criadas só com o poder dele de se conectar com as aves. Porra, cara, na boa. Eu já consigo até imaginar a fotografia, sabe, dessas cenas. Consigo imaginar páginas de quadrinhos lindíssimas que eles poderiam adaptar. Páginas em que ele sumou num exército de aves. Putz, isso ia ser mirado, cara. A galera do cinema ia pular. Inclusive, o primeiro filme do Aquaman fez isso muito bem. Tem várias cenas marcantes do Arthur chamando os animais marinhos, sabe? Aquela dele criança. Aquela do final da guerra também. Não à toa Aquaman é um filme tão bom. É um filme que entende o que é um filme de super-heróis. Um filme de quadrinhos. E o Sam tem essa mesma vibe do Aquaman, cara. Só que com aves, né? Não falando com lata de sardinha. O Sam capou isso, cara. Capou, tirou essa parada. Aí eu te pergunto, ninguém que escreve um roteiro pro Sam no Sam percebe como eles tiraram todos os elementos possíveis que fazem o Sam Wilson ser um personagem legal? Ninguém. Tudo que faz o cara ser legal, eles cortaram, velho. É isso. Ele é só um cara normal, sem sal. Botaram um cara com uma armadura, cara. Como que explica a dessalinização do Falcão? Tiraram o sal, tiraram o molho. O maluco ficou um pão seco. É isso. Então assim, cara, o Sam Wilson, como personagem, de fato tinha que evoluir até se tornar um Capitão América. Isso tinha que acontecer, faz parte da evolução do personagem. Acho que faz parte da trajetória, da jornada dele. Mas o Sam fez isso da pior forma possível. Esse destaque pro personagem tinha que ser feito no momento em que as pessoas gostassem dele. Tinha que ter sido construído o apelo pelo Sam Wilson. Um apelo que o Sam nunca construiu. O Sam Wilson, galera, sempre foi um coadjuvante pequeno, sem presença, sem poderes, sem graça nos filmes. Sempre, sempre. E de verdade, cara, eu queria chegar aqui e explicar pra galera como o Sam Wilson é da hora e como que ele merece ser o Capitão América. Mas quem acompanha pelo Sam vai olhar e realmente não vai entender como um personagem tão sem graça e terciário vai virar o principal herói desse universo. Vai virar o líder dos Vingadores. Então assim, a minha conclusão é que a gente chega num ponto que é difícil até julgar quem não conhece o Sam dos quadrinhos e fala mal dele. É difícil. O Sam acabou com o personagem, cara. Então o cara tem direito de julgar. E eu falo tudo isso com tristeza, porque eu tô com uma impressão muito grande de que esse próximo filme do Capitão América vai ter problemas sérios. Vai performar mal. E as pessoas vão botar a culpa disso nos lugares errados. Vão botar a culpa no fato do Sam Wilson virar o Capitão América. Sabe? Qual o problema, né? Vão botar a culpa no fato do soro do super soldado. Vão vir com um papo de quem lacra não lucra, aquela coisa, né? Vão botar a culpa em vários elementos que não são o real problema. O real problema vai ser o Sam ter falhado com o Sam Wilson. Da mesma forma que falharam com Miss Marvel. Destruíram a pessoa completamente no Sam, mudaram os poderes dela, mudaram o conceito dela, mudaram a raça dela, cara. A raça dela era parte importante do núcleo dos Inumanos. Mudaram a história dela. Mudaram tudo a ponto dela perder todo o apreço que ela tinha na época em que ela surgiu nas HQs. Sabe, tudo que ela teve de bom nas HQs mudaram, limaram. E eu nem quero comentar aqui sobre o que eles fizeram com os Inumanos, né?
pra não passar raiva. Aquela série, meu Deus do céu, você viu aquela série? Vocês viram? Além de cagarem com os Inumanos em live action, eles, eu vou dizer que ativamente boicotaram o grupo nos quadrinhos, fizeram a mesma coisa nos quadrinhos, sumiram com eles. Um dos grandes grupos clássicos da Marvel foi completamente extirpado dos quadrinhos por causa do que aconteceu no planejamento do CM das séries live action. Foi ruim na série live action? Extirpam nos quadrinhos. E quando adaptaram o Raio Negro, cara, o personagem mais poderoso da Terra junto com o Sentry, fizeram ele ser morto daquela forma ridícula em Multiverso da Loucura. Ah, cara, desculpa, cara, às vezes que eu vou desabafando pra vocês e vai cair minha ficha, cara. Ah, cara, tu bota até a mão na mesa aqui que eu tô gravando. O que fizeram com o Raio Negro, cara? Que absurdo, personagem tão maneiro, morrendo daquela forma idiota. Da mesma forma que eles falaram com o She-Hulk, cara, que era uma das personagens femininas mais adoradas dos quadrinhos. Eu gosto demais do She-Hulk. Eu já li muito She-Hulk, eu gosto, cara, eu sei tudo do John Byrne, tudo que ele fez lá, que é fantástico. Ela quebrando a quarta parede, é bom demais, cara, sabe? Antes do CM, todo leitor da Marvel amava She-Hulk, ponto. Leitor da Marvel. Ela tem, galera, toda uma coletânea de histórias que deram certo na fase do John Byrne. Todas. A fase que criou, sabe, uma legião de fãs pra personagens. Foi essa fase. E eles escolheram simplesmente ignorar todas aquelas HQs divertidíssimas, sabe? Escolheram ignorar todo aquele carisma único da She-Hulk, das HQs, e botar a She-Hulk pra ser uma milituda insuportável, cara. Aquelas militudas chatas de Twitter, cara. Porra, não dá. Da mesma forma que eles cagaram com a Kate Bishop e com o Clint Barton naquela série do Gavião Arqueiro. Galera, vocês não estão entendendo. Aquela série adapta simplesmente a fase do Matt Fraction e do David Aja, né? À frente do Gavião Arqueiro. Essa fase nas HQs do Gavião Arqueiro ganhou um fucking Eisner. Vocês têm noção do que é ganhar um Eisner? É o Oscar dos quadrinhos. Aquilo que você viu lá naquela série é adaptação de um Oscar dos quadrinhos, uma saga maravilhosa. Imagina uma obra digna de um Eisner, Emmy, Oscar, ser adaptado pra virar aquela pataquada que foi a série do Gavião Arqueiro. É uma situação bem parecida com o que aconteceu em Thor, Amor e Trovão, né? Então, se vocês querem minha opinião, e vocês estão aqui até agora, vocês querem, a minha opinião é que o CM tá com um planejamento tão ruim que virou uma grande máquina de destruir personagens, destruir sagas. Virou uma máquina de destruir histórias incríveis com adaptações horrendas. É o que eu acho. Esse é só o meu desabafo com essa situação chata, né, que tá o novo filme do Capitão América. É um filme que tá cheio de problemas de bastidores, um filme que tá lotado de hate na internet. Os nerdolas estão boicotando por causa do Sam. Os lacrolas estão boicotando porque tem uma heroína israelense no filme, né? Aí eles já misturam com política, Palestina, aquela coisa toda que vocês sabem, né, cara? É ridículo os dois lados, na boa, cara. Ó, eu não me lembro de um filme do Sam receber tanto hate de todos os lados assim. Não me lembro. E no fim das contas, o Sam Wilson vai sair queimado pelos motivos errados. Percebe isso? Esse foi o meu desabafo sobre essa situação toda, né? Sobre essa história do Capitão Censoro, sobre esses personagens que ficaram tão hateados e mal falados por causa do Sam, cara. Mesmo eles sendo ótimos personagens nos quadrinhos. O Sam cagou tanto com esses personagens e essas histórias, né, que eles acabaram dando razão justamente pro público que eles queriam provar que são os errados. Que é bem simples, pensa comigo, se o Sam pegasse tudo que esses personagens têm de bom nas HQs e fizesse uma produção de qualidade, com bom planejamento, não tem argumento ou hate que prevaleça contra uma boa obra, não tem. Uma boa obra bem feita, sabe, bem idealizada, bem escrita, bem planejada, bem dirigida, bem atuada, bem editada, não tem mimimi que supere qualidade real. Mas do jeito que a carruagem tá andando aí, cara, eles vão destruir mais alguns personagens e histórias. E o Sam Wilson tá nessa reta aí de tiros no pé do CM. Infelizmente. Bom, se você ficou até aqui, você é um guerreiro, cara, porque eu fui desabafar, nem sei quanto tempo deu esse vídeo. Vou ver depois. Obrigado por esse vídeo, eu tô olhando seus comentários aqui, vê quem concorda comigo. Eu sou só um fã, cara, ok? Eu sou um fã que de vez em quando vem aqui e descarrego também, né? Pô, a gente tá conversando, se você estivesse aqui comigo, a gente estaria conversando exatamente esse tipo de coisa. Eu não vou vir aqui só pra elogiar sempre, cara, entende? Eu tenho que vir aqui e soltar o que eu sinto vontade também como fã. Porque eu só torço pra essas obras. Pô, meu, se essas obras dão certo, eu tenho mais view, entende? Tô olhando os comentários. Obrigado de coração, galera. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o 2025 tá começando, tem muita coisa bacana pra acontecer. Pô, eu tô torcendo muito pra esse filme. Vamos analisar esse filme, fazer review e vamos torcer pra que esse filme seja bom demais. Até a próxima, galera. Fui!